leitura do nosso projeto, né, no plano da eletiva, beleza? E aí a gente vai depois para os vídeos que eu havia mencionado, e aí a gente vai discutindo passo a passo as temáticas de acordo com o conteúdo programático. Perfeito? Bora lá. Então, aula passada nós havíamos parado em conteúdo programático, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Pronto. Então, no conteúdo programático nós vamos ver o quê? Gestão e planejamento financeiro pessoal. Toda ação e bom desenvolvimento estão ligados a uma boa gestão do dinheiro, tanto o seu quanto do projeto e ou do empreendimento ao qual se deseja realizar. Assim teremos planejamento financeiro básico pessoal, né? Gestão do dinheiro por prioridade e como definir essas prioridades, visão empreendedora para as oportunidades que a vida e nossas experiências, né, nos propiciam, visão para o futuro por meio de investimentos diretos ou indiretos, né, que nos levem a uma potencial estabilidade financeira. Isso dentro dessa parte de gestão e planejamento financeiro pessoal, né? Depois, nós vamos começar a pesquisa e sensibilização social. No que vai ser? Vai ser pesquisar e levantar os principais problemas que afligem a sociedade local e global, se colocando no lugar das pessoas, ou seja, tendo empatia, e dos meios que sofrem com as suas respectivas consequências. Tá? E utilizar fontes confiáveis de pesquisa e informação, e saber identificar tais fontes. Então, essas daqui nós temos na primeira parte a gestão e planejamento financeiro pessoal, depois numa segunda parte pesquisa e sensibilização social, tá? Então, a todo momento todos os conteúdos programáticos podem estar se entrelaçando. Isso não significa que ao falar sobre planejamento financeiro, né, básico pessoal, eu não vou estar falando nenhuma forma de pesquisa e sensibilização social. Não, vou sim. Tá? Então, todos estão interligados entre si. A questão é que cada um vai ter o seu momento, mas a todo momento estarão se conversando. Tá bom? Então, vou dar uma pausa para vocês copiarem ou anotarem as observações de vocês e aí a gente dá uma continuidade. Então, agora vamos dar continuidade após as anotações. Registro de cada passo da pesquisa e dos levantamentos realizados, o fichamento das fontes e das suas pesquisas realizadas. Como empreender com os problemas e desenvolver a seguridade financeira e alimentar.
E depois nós temos os tópicos referentes a tecnologias e técnicas, que serão investigação e pesquisa sobre tecnologias e técnicas que visem sozinhas ou combinadas uma produção de alimentos, geração de eletricidade, manuseio do solo e do meio ambiente, que propiciem o desenvolvimento sustentável e de forma renovável. Tá? Pesquisa de tecnologias simples e baratas que podem mudar e mudam vidas pelo Brasil e pelo mundo. Como empreender de forma sustentável utilizando o lixo, a reciclagem e a degradação ambiental como promotoras de renda e a própria preservação. Né? Então, nós vamos ver que hoje você gerar renda, ter recursos, não significa degradar o meio ambiente. Então, a gente vai ver essas diferentes nuances, tá? E aí a gente vai ter a nossa metodologia. Como isso vai se dar? As principais metodologias de nossa letiva englobarão ações investigativas, elaboração de pesquisa à ação, então não só pesquisa, mas agir para a pesquisa, projetos de intervenção e desenvolvimento de mecanismos e técnicas que levem à comunidade o resultado das pesquisas e desenvolvimentos. Então, o que eu estou falando aqui é que a gente vai trabalhar em 3 eixos, né? O ensino, a pesquisa e a extensão. São os 3 eixos fundamentais, tá? Para qualquer desenvolvimento científico, tecnológico, tá? Inclusive para o ensino superior, tá? E a gente vai estar implementando em nossa eletiva agora. Então, vou deixar mais um tempinho para vocês anotarem a partir desse ponto e a gente vai seguir, tá bom? Vamos lá. Então, vamos dar continuidade. Então, seguindo as nossas metodologias, nós teremos a elaboração
de apresentação de trabalhos por seminários e construção de artigos, tá? Então, nós estaremos publicando artigos sobre as nossas pesquisas, os nossos desenvolvimentos, para ajudar outras pessoas, outras escolas, e até mesmo disseminar tudo aquilo que nós trabalhamos e descobrimos nesse processo, tá? Tais metodologias ativas promoverão o protagonismo e a autoria do estudante, ou seja, a autoria de vocês, tá? Promovendo ações sociais, estimulando a sua sensibilização e propiciando a construção e ou intensificando a identificação de suas habilidades socioemocionais, colocando o mesmo como um futuro cidadão, consciente, participativo na sociedade do futuro. Então, tudo isso vai fazer com que vocês se desenvolvam, né? Cresçam enquanto cidadão. E isso vai ajudar muito. Então, já vão anotando aquela elaboração de apresentação de trabalhos por seminário, né, para mim descer um pouquinho, e aí eu vou dar mais uma pausa para vocês, tá? Depois que eu ler a parte de recursos didáticos, tá bom? Então, vamos lá. Qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem dar pausa também no vídeo, tá? Recursos didáticos. Os meios digitais serão os principais protagonistas das investigações, apresentações e de muitas das ações promovidas, não impedindo de interações e ações presenciais na escola em ações colaborativas e interdisciplinares para a construção de potenciais prototipagens, pesquisa de campo, entre outras. Ou seja, dentro da nossa eletiva está constando que no contraturno, para aqueles que não trabalham, que for possível, de inclusive nós estarmos nos reunindo na escola para implementar algum trabalho, algum protótipo, para promover alguns encontros, tá? Então nós teremos sim esses momentos, tá bom? Para ações sociais, poderemos buscar colaboradores, sejam empresas, prefeitura, instituições, que possam contribuir com o sucesso das mesmas. Os equipamentos serão seus celulares, computadores, materiais e ferramentas da escola, materiais reciclados, espaços disponíveis para implementação da escola e na comunidade. Tá? Então, tudo isso vai ser realizado, pode ser realizado tanto na escola como fora da escola, na própria comunidade. Tá bom? Culminância. A definição de uma culminância seria prematura. Como a eletiva é uma construção contínua e aberta, poderemos ter a alteração da potencial culminância inúmeras vezes. Mas algo nos fica claro, que nessa potencial culminância será importante apresentar os resultados das pesquisas, ou seja, os resultados das nossas pesquisas, as pesquisas de vocês, e desenvolvimentos de equipamentos, técnicas, potenciais empreendedores e ações sociais promovidas, tá? Então, todo esse desenvolvimento que nós teremos, eles serão apresentados numa culminância no final do semestre, perfeito? E que pode, inclusive, coincidir com a Alçando Tech, ou seja, a feira das tecnologias do Santos Dumont, tá bom? Então, é uma grande oportunidade de estarmos próximos ali, de apresentar esses resultados na Feira das Ciências e, inclusive, na nossa própria culminância da Eletivas. Tá bom? Vamos lá. Vou dar uma pausa para vocês copiarem, fazer as observações e as anotações de vocês e já já nós retomaremos a partir daqui.
Dando seguimento, nós teremos aqui as nossas referências, tá? E o cronograma semestral, tá bom? E é basicamente aquilo que foi lido para vocês, tá? E depois disso, nós vamos para os nossos vídeos, tá bom? Só um minutinho. Olá, pessoal das suas conversas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a nossa segunda conversa sobre a segurança alimentar. Eu tenho recebido muitas dúvidas sobre esse assunto e percebo que muita gente ainda desconhece o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. No vídeo anterior, que eu vou deixar aqui no card, a gente fez uma viagem pela linha do tempo da segurança alimentar, desde os estudos de Josué de Castro sobre o tema da fome no Brasil, até a implantação do CISAM. Hoje, a conversa é mais prática, para você conhecer 5 das principais ações que fazem parte da política de segurança alimentar. Gostou desse tema? Então vamos lá para mais essa conversa. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Muito se fala da segurança alimentar, mas muita gente ainda não tem muito claras as principais ações dessa política pública. Isso se dá, em parte, porque, embora ela tenha sido implementada em nível de estados e da União, muitos municípios ainda não têm a sua política de segurança alimentar. A primeira referência oficial à expressão segurança alimentar ocorreu em 1985, quando o Ministério da Agricultura lançou uma proposta de política nacional. Especialmente depois da criação da LOSAN, a Lei Orgânica da Segurança Alimentar, e do CISAM, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a expressão foi mais popularizada, embora muitos ainda não tenham se apropriado das ações do CISAM de forma mais palpável. Como vamos lutar para implantar a política de segurança alimentar nos nossos municípios se a gente não tem clareza de que ações fazem parte dessa política, não é mesmo? É disso que a gente vai falar hoje. Mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal, clicando no sininho das notificações para ser avisado sempre que eu coloco vídeo novo por aqui. Antes de mais nada, o que é o CISAM? O CISAM é um sistema de gestão intersetorial que envolve a integração de esforços entre o Estado e a sociedade em ações e programas estratégicos. Suas ações e programas abrangem desde o fomento à produção até a comercialização, distribuição e consumo de alimentos saudáveis como forma de garantia do direito humano à alimentação adequada. Mas o que é o direito humano à alimentação adequada? Esse direito está contemplado no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. No Brasil, depois de uma ampla mobilização social, em 2010 foi aprovada a Emenda Constitucional número 64, que incluiu a alimentação no artigo 6º da Constituição Federal, o que infelizmente não significa a garantia desse direito na prática, mas felizmente, por outro lado, é um passo importante em direção a essa garantia, pois pelo menos na nossa lei maior, o Estado brasileiro reconhece a alimentação enquanto um direito. Um documento muito interessante sobre esse tema, que eu vou deixar o link aqui nas referências do vídeo, para você baixar, é o livro Direito Humano à Alimentação Adequada e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse livro foi organizado por Marília Leão e foi editado em 2013 pelo MDS em parceria com a Abrande, a Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos. Conforme essa publicação, o direito humano à alimentação adequada começa pela luta contra a fome, mas não se restringe a ela. Porque, afinal, mesmo na área da alimentação, a gente não quer só comida. Quando se fala nesse direito, não se está falando só daqueles que não têm acesso a alimentos, mas ao direito de todos de consumirem alimentos de qualidade, em quantidade e diversidade adequadas, respeitando hábitos alimentares de sua cultura. A plena realização desse direito para uma comunidade indígena não é igual à dos moradores de uma cidade. As comunidades indígenas necessitam de terra para plantar, coletar e caçar. Os moradores de um bairro necessitam de trabalho, renda, acesso à água. As pessoas que
possuem necessidades alimentares especiais precisam de acesso e informação sobre os alimentos adequados para a sua necessidade. E as pessoas em geral, mesmo quem tem condições de comprar seus alimentos, precisam de informação para fazerem escolhas saudáveis, por exemplo, rótulos confiáveis e de fácil compreensão. Nesse mesmo documento, na página 30, a gente encontra essa figura, que mostra que a alimentação adequada tem a ver com várias dimensões, como diversidade, qualidade sanitária, adequação nutricional, ser livre de contaminantes, o respeito à cultura alimentar regional, o acesso a informações e a garantia de outros direitos. Além de garantir o direito humano à alimentação adequada, o CISAM tem como objetivos monitorar e avaliar as mudanças que ocorrem ao longo do tempo na área da alimentação e nutrição e avaliar a efetividade dos programas e ações de segurança alimentar sobre a população. Atualmente, todos os estados do Brasil e o Distrito Federal aderiram ao CISAM, mas muitos municípios não. O município interessado precisa contatar a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a CAISAN, ou o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, do seu estado. A adesão ao CISAM é voluntária e foi regulamentada pelo decreto 7272 de agosto de 2010, que eu também vou deixar nas referências para você baixar e ver que requisitos o seu município precisa atender para aderir ao CISAM. Com a adesão, o município recebe apoio para o desenvolvimento e a organização da política de segurança alimentar em nível local. Além disso, ele pode solicitar recursos financeiros para implantar equipamentos públicos de segurança alimentar, através de editais lançados periodicamente. Mas, afinal, quais as ações e programas estratégicos que podem ser desenvolvidos na área de segurança alimentar? A gente vai falar de 5 deles. O primeiro se chama ADA, Ação de Distribuição de Alimentos. Atualmente, ela é coordenada pela Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva Rural do Ministério da Cidadania. O público-alvo dessa ação são as comunidades indígenas e quilombolas, tendo como parceiros a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é a CESAI, e a Fundação Cultural Palmares. A segunda ação é o programa Banco de Alimentos, que são locais que fazem captação e distribuição gratuita de gêneros alimentícios, oriundos de doações de empresas privadas ou mesmo de setores públicos. São alimentos que seriam desperdiçados e são destinados a instituições sociais que atendem um público em situação de vulnerabilidade social. Via de regra, são arrecadados alimentos sem valor comercial, doados por empresas do setor alimentício. Os bancos de alimentos são reconhecidos pela Rede Brasileira de Bancos de Alimentos, após comprovarem o funcionamento regular e formalizarem compromissos com essa rede. Os bancos são destinados a promover a alimentação adequada e saudável e a valorizar hábitos alimentares regionais, apoiar a logística de outros programas de segurança alimentar, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Reduzir desperdício de alimentos que ofereçam qualidade sanitária e sensorial adequadas para o consumo humano e desenvolver atividades de educação alimentar e nutricional em conjunto com organizações sociais. O terceiro programa estratégico de segurança alimentar é o programa Cozinhas Comunitárias. As cozinhas comunitárias são equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional que possuem capacidade mínima de produção de 100 refeições diárias e funcionamento mínimo de 5 dias na semana. Elas devem estar instaladas em locais estratégicos, por exemplo, perto do CRAS, no seu território de abrangência, para atender a população vulnerável. Além da oferta de refeições saudáveis e adequadas para os que estão em vulnerabilidade social e em situação de insegurança alimentar e nutricional, as cozinhas comunitárias desenvolvem atividades de inclusão social e produtiva, fortalecimento de ações coletivas e identidade comunitária e ações de educação alimentar e nutricional. São uma estratégia destinada a municípios que apresentam elevado número de pessoas em situação de pobreza e de pobreza extrema e atendem pessoas em situação de insegurança alimentar, como trabalhadores de baixa renda, idosos, desempregados, enfim. Quarto programa que vamos citar aqui é o programa Restaurante Popular. Os restaurantes populares têm por objetivo ampliar a oferta de refeições nutricionalmente adequadas a preços acessíveis à população vulnerável. São um programa estratégico dirigido a municípios com mais de 100 mil habitantes que apresentam elevado número de pessoas em situação de pobreza ou pobreza extrema. O acesso aos restaurantes populares é universal, então qualquer pessoa pode ir, mas existe a prioridade
prioridade para grupos populacionais específicos, em situação de insegurança alimentar e nutricional e vulnerabilidade social. Então, é recomendado que os restaurantes populares estejam localizados em pontos da cidade com grande movimentação de trabalhadores de baixa renda, seja formais ou informais, como, por exemplo, nas áreas centrais das cidades e próximos a locais de transporte. Também podem estar em áreas periféricas, com grande concentração de população em situação de risco ou vulnerabilidade alimentar e nutricional. Como o acesso é universal, a orientação é que se adotem preços diferenciados de acordo com a condição e o perfil socioeconômico dos usuários, sendo que os usuários do CRAS, do Centro Pop Rua, pessoas em situação de extrema pobreza, poderão pagar um valor simbólico ou mesmo não pagar pela refeição, enquanto os demais usuários poderão pagar somente o custo da refeição. O quinto e último programa estratégico é o programa Cisternas, que consiste na implantação de tecnologias de captação da água da chuva para apoiar a produção agrícola e a criação de pequenos animais. Existem vários tipos de cisternas com diferentes tecnologias construtivas, conforme as características de onde ela será implantada. O público-alvo do programa Cisternas são famílias que tenham um cadastro único, residam na área rural e tenham acesso precário à água de qualidade. Além dessas 5 ações e programas, existem outros, como o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, o Programa Nacional da Agricultura Urbana e Periurbana, as Unidades de Distribuição da Agricultura Familiar e o Pacto Nacional para a Alimentação Saudável. Eu vou deixar o link do site do Ministério da Cidadania, onde você pode ver todas as ações e, conforme a realidade do seu município, problematizar com a prefeitura a adesão ao CISAM e a implantação de algumas dessas ações. Lembrando que nós, trabalhadores do SUAS, devemos estar na linha de frente, tensionando para a implementação de políticas públicas em nossos municípios. A luta pela implantação da segurança alimentar é uma luta nossa também. Por isso é importante se informar sobre essas ações e construir pontes no sentido de efetivar a segurança alimentar, senão a gente vai continuar eternamente tapando furo, tapando sol com a peneira, atendendo de modo precário com as nossas cestas básicas, que são um benefício eventual, necessidades que, na verdade, são de segurança alimentar e nutricional e que melhor seriam atendidas por alguns dos programas e ações que eu elenquei aqui. Espero que vocês tenham gostado e lembro que nas referências desse vídeo você encontra muitos documentos para se apropriar de forma qualificada das ações de segurança alimentar e propor essas discussões no seu município. Lembre-se que o maior grau de participação social é a possibilidade de influenciar decisões. E para influenciar decisões, num sentido do direito e não da ajuda e da caridade, nós precisamos estar bem informados sobre as ações das políticas públicas que existem e as necessidades de implementá-las. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscrevam-se aqui no nosso canal, comentem, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. A gente se vê na próxima conversa. Tchau! Estudos realizados pelo NEPA, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp, investigam como a pandemia do novo coronavírus vem afetando programas e políticas públicas de segurança alimentar. Um desses estudos, realizado em cooperação com pesquisadores da USP e de outros países da América Latina, mostra como a Covid-19 prejudicou o acesso de crianças e adolescentes à alimentação de qualidade. O grupo analisou os impactos da pandemia nos programas nacionais de alimentação escolar do Brasil e outros 9 países da região. A pesquisa mostra que a qualidade nutricional da alimentação oferecida foi bastante prejudicada. Segundo a pesquisadora do NEPA, Ana Clara Duran, em todos os países que fizeram parte do estudo, isso é resultado de problemas na aquisição e na logística de distribuição dos alimentos aos estudantes. O Brasil é um dos que conseguiu escrever rapidamente algumas resoluções, o FNDE, como estava falando, escreveu algumas resoluções aí para permitir diferentes formas de distribuição de dinheiro, de garantir que as compras continuassem sendo feitas da agricultura familiar. Vários municípios foram se readequando para conseguir continuar cumprindo aí as normas do programa. Então, só são boas notícias? Não. Tem muitos municípios que não conseguiram, muitos estados que fizeram algumas
o Estado de São Paulo é um deles, né, que em princípio só ia transferir dinheiro para crianças que estavam cadastradas no Bolsa Família, por exemplo, só que o PNAE é um programa universal, diferentemente do Bolsa Família, que é um programa focalizado. Então, todas as crianças matriculadas em escolas públicas e adolescentes, enfim, tenham direito. O NEPA também vem coordenando um estudo na cidade de Campinas, onde mais de 1/3 da população já vivia em insegurança alimentar, mesmo antes da pandemia. O objetivo é analisar como as famílias cadastradas no programa Nutrir Campinas estão utilizando os cerca de R$ 98 que recebem por mês da prefeitura através de uma espécie de vale alimentação. O número de famílias atendidas saltou de 6 para 26 mil depois da pandemia. A NEPA teve acesso aí aos dados dos beneficiários, características socioeconômicas e demográficas dos beneficiários da cidade, onde eles moram e tal. E também a gente teve acesso aos locais de compra. Então, a gente conseguiu ver que as compras são concentradas em alguns estabelecimentos, né? Então, um grande volume que fica concentrado em alguns, e o que houve algumas mudanças, então isso que a gente está estudando no momento, né? Então, algumas semanas atrás a gente recebeu os novos dados aí desse momento aí durante a pandemia, né? Então, de março de 2020 para cá, agora a gente está estudando se houve mudanças nos comportamentos de compra dos beneficiários durante a pandemia. As pesquisas realizadas na Unicamp ajudam a entender um cenário desolador, escancarado esta semana pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a PENSAN. A pesquisa, que utiliza como referência a EBIA, Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, mostra que mais de 55% dos lares, ou 116 milhões de brasileiros, vivenciaram algum grau de insegurança alimentar nos 3 últimos meses de 2020. É o retrato mais atual da fome no país. Se entre 2004 e 2014 diversos indicadores colaboraram para que o país saísse desse mapa, dados trazidos pela Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017 e 2018, por exemplo, já mostravam piora da situação. Segundo Ana Clara, enquanto os avanços do passado foram fruto direto dos investimentos em políticas sociais, especialmente as de transferência de renda como Bolsa Família, os retrocessos recentes refletem os sucessivos cortes feitos em programas do tipo nos últimos anos. Segurança alimentar, ela está diretamente relacionada com o acesso à renda. Então, se cai a renda, aumenta a fome, aumenta a segurança alimentar e nutricional. Então, até por meio daí, a gente já pode inferir que, com certeza, esses números aumentaram. E se, enfim, infelizmente, a gente não está vendo muitas ações efetivas para reverter isso, vai piorar ainda mais, infelizmente, porque o auxílio emergencial não é de 150 a 250 reais, 350 reais, né, o máximo para uma mulher que é chefe de família, não é suficiente aí para suprir todas as necessidades alimentares de uma família. Para o economista Walter Bellick, ao insistir na agenda de corte de gastos e ajuste fiscal durante o pior momento da crise sanitária do coronavírus, o governo brasileiro vai na contramão do mundo. A palavra é austericídio, né? Então, é um suicídio do ponto de vista econômico, você cortar gasto numa situação de depressão e recessão. Eu vejo essa política de austeridade com muita preocupação, porque é uma política de curto prazo que pretende pagar aos credores, que pretende remunerar ao mercado financeiro quantias bastante altas, mas que deixa o planejamento de um projeto de país para segundo plano. Segundo o professor, se o Brasil tivesse uma melhor gestão dos estoques reguladores de alimentos, um aumento tão grande no preço de itens como o arroz, por exemplo, poderia ter sido evitado. Há uma recomendação por parte da FAO, da Organização das Nações Unidas, de que os países devem manter 30% dos alimentos sob estoque regulador. 30% de toda a produção de arroz seria, vamos pensar em 4 meses ou 3 meses, 3 a 4 meses de consumo de arroz, que é o necessário para você
esperar a entrada de uma nova safra e poder estabilizar os preços novamente. Então, 30% a 40%, 3 a 4 meses que você teria que fazer isso. O Brasil tinha, quando estourou a crise, 10 dias de estoque de arroz. A China mantém mais de um ano de estoque regulador de arroz. E a China vem comprando, né? Então, para que serve esse estoque regulador? Não só para intervir no mercado, mas também para praticar determinadas políticas de fornecimento para programas sociais. Os aumentos de preço é só um pedacinho da história, né? Na verdade, as pessoas que não estão tendo aí todo o suporte social para que elas possam comprar alimento, e esse aumento de preço não é um aumento de preço orgânico, não é um aumento de preço que aconteceu simplesmente porque, sei lá, houve muita chuva no sul e não teve a produção de arroz, não. Foi um aumento de preço ocasionado por uma falta de manejo político da produção e da compra, da oferta, da demanda de arroz no país, né? Então, em resumo, as pessoas, as mais vulneráveis, estão em situação de segurança alimentar e nutricional por falta de apoio do Estado, das diferentes formas. E se percebe que o custo de você manter uma situação de fome, há uma gradação aí de cada tanto por cento de pessoas que estão em situação de desnutrição, quanto por cento se perde em relação ao PIB, né? Então, como agora virou já até um chavão, muita gente repete isso daí, investir no combate à fome não é gasto, é investimento, né? Não é gasto. Na verdade, você está recuperando o potencial que o país tem e que poderia se colocar lá para frente. E as agroflorestas estão ganhando espaço como um negócio sustentável, capaz de produzir alimentos com valor agregado até nas menores propriedades rurais. Essa é uma nova maneira de entender a produção agrícola, aproveitando melhor o solo sem maltratar a natureza. De cima, grandes árvores, embaixo, plantas menores e arbustos, e rente ao solo, uma variedade imensa de legumes e hortaliças, que às vezes nem os olhos conseguem ver. Eu tenho alface, rúcula, chicória, almeirão, pepino, espinafre, abacaxi, mandioca, batata baroa, abobrinha, berinjela, jiló, vagem, banana, mamão, urucum, taioba, oropronobis. Então, eu não vou conseguir terminar a lista, porque ainda nem falei das árvores. É um ecossistema inteiro existindo em plena harmonia. Essa é a proposta do sistema agroflorestal, um jeito de produzir alimentos orgânicos de uma maneira completamente diferente da agricultura tradicional. As pessoas que desenvolveram o conceito de agrofloresta, de agricultura sintrópica, que é um termo mais utilizado hoje em dia, eles buscaram entender quais são as dinâmicas da floresta, que regras que regem aquela dinâmica, e tentam aplicar essas regras, buscam reproduzir essas dinâmicas, esses sistemas dentro de um sistema produtivo, de alimento e que vai então regenerando a agricultura. A prática de cultivo funciona muito bem em propriedades de todos os portes, inclusive as pequenas. Em Penápolis, no Noroeste Paulista, os irmãos João e Mariana semearam essa ideia. E há 6 anos, os dois, junto com voluntários, têm visto o resultado do trabalho com um brilho especial. Eu vejo nisso realmente a minha forma de viver daqui para frente, porque ela me ensinou muitas coisas. A agrofloresta acolhe, abraça, envolve, faz a gente crescer. O mercado inovador é prazeroso, ecológico, contribui para a segurança alimentar, traz retorno financeiro e vem se expandindo dia a dia. Você está criando ali um sistema que é resiliente ambientalmente, mas vai trazer uma resiliência econômica para o produtor também. Por quê? Porque com a diversidade de produtos que você vai conseguir obter ali, você tem
possibilidade de acessar diferentes mercados, né, com produtos com diferentes preços. A origem desse tipo de agricultura é muito antiga. Aqui mesmo no Brasil, os povos indígenas praticavam a agricultura dessa forma, em harmonia com a natureza. E olha, essa cultura ancestral é a fonte para novas descobertas e tecnologias, para transformar as culturas antigas em negócios sustentáveis. João e Mariana são exemplos para muitos outros agricultores e provam que quem planta em terra fértil colhe sim bons frutos. Tem mês que os irmãos vendem meia tonelada de alimentos. A Ciana só compra aqui e, com todas as letras, declara o porquê não abre mão dos produtos vindos da agrofloresta. Os itens são muito saudáveis, então você está comendo um alimento com segurança que não tem os agrotóxicos, né? Os sabores voltam a ser os sabores naturais das plantas, então é tudo muito mais saboroso. E você não troca? De jeito nenhum. E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque, do canal Varanda Orgânica, e eu espero que vocês estejam bem nesse tempo aí agora aqui de corona e quarentena. Bom, esse vídeo é um pouco relacionado a isso, porque um rapaz me mandou uma pergunta muito legal e eu preparei uma lista aqui para vocês. Vocês já vão entender o tema do vídeo. Eu vou ler a pergunta do nosso amigo aqui, tá bom? Ele deixou no comentário assim, Pablo Castro. Nesses dias de quarentena pelo coronavírus, acho que os preços das verduras e temperos vão subir muito. Me indica algumas plantas que eu possa plantar agora e colher rápido, em 60 dias mais ou menos. De preferência que não exija técnicas complicadas para plantar. Tenho um pequeno espaço e quero aproveitar. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Pablo Castro. Conto a todo mundo que deixa mensagens desse tipo, mensagens de carinho para mim. Muito obrigado, eu não consigo responder todo mundo, mas eu estou sempre lendo, tá bom, gente? Eu consigo ler, mas não consigo parar o dia a dia para responder a todos, mas eu tento responder o máximo que eu consigo. Eu não posso falar para vocês que as verduras vão mesmo ficar caras, que ninguém tem noção do que vai ser depois ou durante ainda. O que a gente sabe é agora que não está podendo sair de casa e tal. Mas, em relação à pergunta, eu preparei aqui uma lista, 10 plantas aqui de colheita rápida e também não precisam de muitos cuidados, você consegue com dicas simples, algumas delas eu tenho aqui no canal, você consegue colher sim, ter suas plantas e ter alguma coisa, pelo menos, no seu quintal para você colher, um tempero, alguma coisa. A primeira planta que eu coloquei aqui, que é a de crescimento mais rápido que eu conheço, assim, comestível, que é o agrião. Gente, o agrião é muito fácil plantar, ele cresce em qualquer solo, é rápido. 10 a 15 dias, quando ele atingir uns 12 centímetros mais ou menos, já pode estar comendo, já está colhendo. Então, o mais rápido dessa lista é o agrião. Bom, ela é uma hortaliça que pode ser plantada em qualquer cantinho, desde que seja bastante regado, tá bom? Ela gosta bastante de água, mas não encharque, mas ela gosta bastante de água. Com 10 dias você vai ter. Bom, o segundo é o rabanete. Cresce rápido, sua colheita até no máximo 60 dias. Para germinar, questão de 3, 4 dias já germinou, tá bom? É uma planta bastante resistente, pode ser plantada em qualquer época do ano. Um solo ali um pouco arenoso, drenável e um vaso de pelo menos uns 20 centímetros, você já consegue ter rabanetes na sua casa. Bom, o terceiro é um queridinho de todo mundo, que todo mundo conhece, e eu indico até para quem está começando também, que não tem nenhum tipo de experiência com planta, a plantar, é o alface. Bom, o alface gosta de clima fresco, né, o outono, primavera e outono, se não me engano a gente já está no outono, então ainda está numa época muito boa para plantar, e gosta de solo com bastante matéria orgânica, então é ótimo. Quarto item é a cebolinha. Mas presta atenção, a cebolinha para ter um crescimento rápido não pode ser a partir da semente, tem que ser a partir da muda. Normalmente a gente encontra no supermercado a cebolinha já vendida com as raízes. É simplesmente cortar as pontas, utilizar e plantar de novo. Em 15 dias você já vai ter. Eu tenho 2 ou 3 vídeos sobre cebolinha, os cuidados. Eu vou deixar todos os que eu tenho
numa lista na descrição, tá bom? Bom, gente, o quinto é a couve, tá bom? A couve, se vocês não sabem, pode ser nascer até do talo ou de mudas já, que já arranque de alguma outra planta já maior, você pode estar tirando uma muda, ou até da semente. Da semente demora um pouco mais, já do talo ou da muda, normalmente 15, 20 dias você já pode estar colhendo as folhas dela, e quanto mais você colher, mais vai ter, tá bom? Então é muito bom a couve, ela é riquíssima, não preciso nem falar de tanto nutriente que ela tem. Bom, o sexto é a mini cenoura. Por que a mini cenoura e não a cenoura grande tradicional que a gente encontra? Porque ela cresce muito mais rápido, em 50 dias você já consegue ter a colheita. Ela não tem muita frescuragem, vamos dizer assim. Ela gosta de ter terra arenosa